Olá professora, olá a todos. Você fez a associação dos mega eventos com os megas projetos. Também aqui em São Paulo parece que está rolando, já há um tempo, também um mega projeto com uma mega desculpa, né? Que é o Parque Linear do Tietê, né? O Parque Linear do Tietê está sendo financiado com crédito de carbono do Japão, né? E ele, segundo algumas estimativas, dizem que ele vai desmobilizar cerca de 600 mil famílias, que vai dar pessoas, né? E então, também tem essa questão para legitimar esses megaprojetos. Eles usam de uma roupagem de preservação ambiental, preservacionismo e coisa e tal. Eu gostaria que você opinasse sobre esse projeto aqui em São Paulo, quais são os impactos, se você sabe, quais são os impactos que ele vai causar para a cidade. E outra questão por exemplo, aqui em São Paulo, uma vez eu vi o Nabil, né, que é um urbanista também, comentando sobre uma estatística que ele coletou, que na cidade de Tiradentes, que é uma subprefeitura lá do extremo da Zona Leste, se tem para cada 100 pessoas daquele bairro, né, há 10 empregos. E na região da República, aqui próximo, para cada 100 pessoas dessa região, tem uma oferta de 600 empregos. Isso explica muito porque tanta gente da Zona Leste se desloca para as regiões centrais, né? Nesse sentido, por exemplo, hoje eu vejo, por exemplo, na região lá da Berrini, aqueles mega prédios que cabem até 7 mil pessoas sendo construídos, né? E instrumentos como a renúncia fiscal que está construindo o estádio do Corinthians e o plano diretor não sendo utilizados para dar um equilíbrio para essa cidade, para que não haja um colapso na mobilidade urbana também. Então, assim, existe alguma ação aqui em São Paulo, tanto assim, de movimentos sociais a gente sabe que existe, mas no âmbito legislativo para bloquear isso que está acontecendo na cidade? Obrigado. Vamos juntar algumas questões? Pessoal, quem quiser fazer pergunta, vem aqui atrás, já faz uma fila também. Eu queria perguntar, professora, na verdade eu pedi para você comentar um pouco quais são as possibilidades que a gente tem de fato de luta e resistência, levando em conta o esvaziamento ideológico e a própria legitimidade dos partidos políticos atualmente, mesmo os de oposição. Então, que você pudesse comentar isso. Bom, boa tarde. Eu queria perguntar para a senhora o que a senhora acha dos projetos de iniciativa popular de lei. Que nem como a senhora colocou sobre a necessidade de uma educação universal e de qualidade, nós aqui do Acampa Sampa estamos com um projeto de lei de iniciativa popular pedindo 10% do PIB para a educação e exigindo que as universidades públicas só matriculem alunos oriundos da rede pública de ensino. Nós vamos discutir isso nas assembleias de amanhã e de domingo. E achei muito interessante o que foi colocado aqui sobre ocupações, sobre os problemas de moradia. Só para deixar aqui o que a gente poderia fazer em termos de legislação para melhorar o problema da moradia de baixa renda, que é coisa que pode ser feita através de medidas de iniciativa popular de lei, as quais nenhuma até hoje foram rejeitadas. Por exemplo, o IPTR pode ser instituído na lei que seja 200 vezes maior o imposto nas propriedades improdutivas. Imposto sobre propriedade territorial rural. O IPTU, podemos propor que seja cumulativo. A pessoa tem um imóvel, paga um IPTU. No segundo imóvel vai pagar o dobro, no terceiro vai pagar o triplo. Isso baratearia o preço das moradias, do terreno, sem relação nenhuma histórica. Outra coisa que eu acho um absurdo que eu andei vendo na lei, 60% do FGTS é destinado para financiamento de baixa renda, quando a gente sabe que mais de 80% da população pertence a essa faixa. Eu sugiro que a gente faça um projeto de lei
exigindo que 85% do FGTS seja destinado para financiamentos de moradia para famílias que ganham até 3 salários mínimos. Se a gente não sentar e fizer isso, quem vai fazer são os tiriricas. Aí a gente não adianta reclamar. Deixa eu pegar essas 3 questões para não acumular muito. Vou começar por essa última que está aqui mais fresca na cabeça. Embora a iniciativa popular de projeto de lei é uma coisa importante, é uma conquista, é um dos instrumentos da democracia participativa, nós temos que fazer uma reflexão sobre os efeitos que temos das leis que temos. Por exemplo, o plano diretor da cidade de São Paulo foi um plano diretor discutido de forma participativa, votado, e não é implementado. E como este, a lei brasileira, está escrito na lei, além de estar na Constituição, tem várias outras leis dizendo que quem ocupou uma terra sem oposição por mais de 5 anos, porque não tinha outra alternativa de moradia, essa terra tinha mais de 250 metros quadrados no meio urbano, tem o direito de ter reconhecido a sua posse. E mesmo assim, isso não é respeitado em nada. Muito menos nas remoções que estão sendo feitas agora. Então, nós temos que fazer uma reflexão que é o seguinte. Nós temos um ordenamento jurídico com muitos instrumentos maravilhosos. Nós não temos nenhuma incidência política para que eles sejam implementados. Até o IPTU progressivo está aprovado na cidade de São Paulo. Existe, está aprovado e não está implementado. Então tem democracia participativa no Brasil? Tem, mas está faltando. Tem, mas não tem. Ou tem, mas incide sobre quase nada no processo decisório real, por onde passa a grana, por onde passa as grandes decisões. Acho que isso é uma reflexão importante para a gente fazer. Isso tem a ver também com essa questão dos partidos políticos e das representações. Acho que nós estamos vivendo uma crise de representação. Quem levantou isso, eu também comungo dessa ideia. Vou usar até não o exemplo do Brasil, mas o exemplo da USP, que nesse momento está vivendo uma crise, um conflito, uma greve, e eu tenho certeza absoluta que uma das questões fundamentais que geraram esse conflito é a absoluta falta de canais de representação, e diálogo e negociação. As entidades sindicais de funcionários, as entidades de representação dos estudantes não representam. E não tem voz. As estruturas de poder da universidade são hierarquizadas e não contemplam canais de diálogo. São totalmente autoritárias, verticalizadas. Então, a gente vive isso mesmo. Vive uma crise de representação dos partidos e, evidentemente, uma das crises mais importantes é que os partidos que se formaram no âmbito do movimento social pela democracia, pela participação, acabaram se transformando em partidos em função da governabilidade, da necessidade de ter maioria na Câmara, de ter maioria no Congresso, para poder aprovar as leis, em função da questão da governabilidade, começaram cada vez mais a transformar suas práticas e ser exatamente iguais a qualquer outro partido. Então, isso, os partidos de oposição, os partidos da situação. Tem uma crise, sim. Acho que essa crise também não é só brasileira. Se a gente for olhar o acampamento nas ruas de Madrid, se a gente for olhar o movimento que está acontecendo no Chile, se a gente for olhar o Occupy Wall Street,
a questão da representação está colocada e do modelo de representação está colocado. Do mesmo jeito, pegando a primeira questão que foi levantada, a questão do modelo de ocupação de território, da relação com a natureza e o que aconteceu com a pauta ambiental, que a meu ver é uma pauta fundamental, é uma pauta que tem que pensar a relação das pessoas com a natureza, a maneira de tratá-la, a maneira de cuidá-la e que evidentemente tem que ter uma perspectiva socioambiental. A pauta ambiental no Brasil acabou virando, o mundo também acabou virando uma mercadoria também. Crédito de carbono que compra, que vende produtos verdes, né? Coisa mais louca que a gente tem assim, 95 mil sacolas recicláveis. Mas é 95 mil, como você não vai usar 95 mil, você vai mandar para o lixo. Então, produtos verdes, que é coisa mais ridícula do que produto verde, né? O que é um produto verde? Milhões e milhões e milhões e milhões de produtos verdes. E no caso específico da questão urbana brasileira, o tema ambiental, a pauta ambiental, acabou se transformando também numa justificativa para operações de exclusão. Então, os parques lineares, a liberação das várzeas, tudo isso, né? A implantação do parque linear da várzea do Tietê é uma situação que está ameaçando 30 mil famílias de remoção em nome de se ter um parque e uma várzea. Somos contra fazer os parques lineares e ter uma nova forma de ocupação? Não! É importante. Agora, como que essa discussão se faz dissociada do direito daquelas famílias que estão lá, ou a permanecer lá, ou a ter uma compensação absolutamente digna e adequada, né? Então, é essa questão que também tá colocada aqui. E a outra questão que ele tinha levantado era do que? De mobilidade? Cadê ele? Qual que era a outra? A segunda. O que está sendo feito? Eu sei que de movimentos sociais já tem uma resistência já constituída, mas que a ação política mais efetiva, né, do Estado ou de alguma oposição dentro das câmaras, não deve, provavelmente não existe, né? Mas assim, se tem existe algum tipo de resistência a esse tipo, porque se a perspectiva continuar desse jeito de muito investimento num canto só, muita oferta de investimento sim, só, não exatamente, a pauta do centro. Você tem toda a razão, o plano diretor já afirmou isso e os movimentos também têm afirmado isso sem cessar, que evidentemente o melhor é produzir moradia no centro, o melhor é poder povoar as áreas que já estão, que tem toda a infraestrutura. Queremos não andar de carro, queremos não ter que percorrer distâncias enormes de ônibus, né? Queremos não ficar preso que nem lata de sardinha no trem, né? Eu quero mais ser King of... E queremos poder nos deslocar a pé, com modos não motorizados, trabalhar perto de casa, né? Ter espaços de convivência, multiclassistas, multifuncionais. Acho que tudo isso são pautas muito importantes e, no entanto, o grosso da política urbana da cidade de São Paulo, ela está jogando na outra direção. Na expansão do setor sudoeste, a Berrini, Marginal de Pinheiros, Berrini, naquela região, e também no Rodoanel, abrindo frentes de expansão imobiliária na região metropolitana. Pessoal, eu tenho que sair em 15 minutos. Vamos fazer rapidamente as questões para a gente poder fazer um... Raquel, a gente pode chamar você de Raquel porque ela é companheira nossa. A gente conhece você já há muitos anos, né? Foi uma companheira da moradia, uma companheira urbanista muito esclarecida. Participou, esteve no Ministério das Cidades, fez um trabalho tremendo no Ministério das Cidades. A gente a conhece muito bem. Raquel, companheira Raquel, esse projeto de lei
Câmara dos Deputados Federal em relação à Copa, a esse mega evento que acontece em 2014. É aí que vai, no miolo dele, que está esse negócio de exceção, que a FIFA vem aqui a impor suas regras. Isso eu queria saber. E apenas para dizer para todos vocês que estão aqui, a Prefeitura de São Paulo é um motivo para despejar todo mundo. Eu moro longe, vai ser muito longe desse negócio de Itaquerão, e ele está despejando, está removendo todas as favelas. Tá? É um estado de exceção implantado na Prefeitura de São Paulo já há muito tempo. Eu queria retomar um pouco a pergunta que o João Rafael fez, que é de como fortalecer esses movimentos de resistência que estão acontecendo aqui. Eu lembro, eu estava há mais ou menos uns 2 meses atrás, onde a gente estava lá na Ocupação Mauá e você falava da importância desses movimentos de resistência, que são o mais importante do mundo, porque nas outras grandes cidades já houve esse enobrecimento total dos grandes centros urbanos, tal, e aqui ainda tem essa resistência. E eu queria saber como é possível fortalecer isso e continuar resistindo, pensando no cenário internacional, né? Wall Street, já desocuparam Wall Street há 2 dias atrás, as pessoas tentaram voltar, foram presas. A Grécia, que é o berço da democracia, o cara lá pediu, propôs o referendo, caiu o referendo, derrubaram o cara e derrubaram o referendo. Na Itália, até o Berlusconi já caiu e colocaram o cara que era vice-presidente da Goldman Sachs. Enfim, aqui em São Paulo... Aqui em São Paulo isso, né? A USP foi ocupada e também já foi desocupada numa atitude absurda, numa ação absurda da polícia, e continua ocupada. Muito provavelmente o Rodas não vai cair, a PM não vai sair. Aqui no centro, domingo, acho que retrasado, foram feitas 14 ocupações aqui pelo movimento de Sem Teto. 3 já saíram, uma saiu hoje. Então eu queria retomar essa pergunta, assim, como fortalecer essa resistência, porque me parece que está difícil. A forma de nós pensarmos o que devemos fazer para melhorar tudo isso. E em linha globalizada, o que a senhora teceria para uma melhoria em termos globalizados, sendo cada um de nós soldados da paz, e resolvermos o problema do capitalismo do mundo inteiro em proporções para o desenvolvimento do pobre, infeliz e ser humano? Tem mais alguma questão? É que tem muito pouco tempo, né? Eu tava querendo falar com você há um tempão, mas não deu. Enfim, uma questão que nunca se fala em nenhum lugar do Brasil. É uma questão gravíssima, insidiosa. Já que a gente está numa ocupação, né? Que a gente está numa praça pública, numa área pública reservada para todos vocês, a gente tem que falar num problema insidioso que está tomando conta do Brasil de norte a sul, que é o problema dos falsos condomínios que estão tirando nossas praias, nossos lagos, nossas praças públicas. Esses condomínios que você passa na rua e vê a placa condomínio sonho de verão, não são condomínios. A maioria dos planos diretores em todas as cidades só beneficiam a burguesia desse país, tá? Que estão tomando conta do que é nosso, e que se a gente está numa ocupação, a gente precisa começar a ocupar esses lugares. Porque a cidade é nossa e essas áreas são nossas. Bom, pessoal, para a gente poder concluir, claro, sem concluir, porque tem um monte de coisa para a gente discutir. Acho que a primeira questão, aproveitando esse tema dos condomínios, é a gente entender que a ideia do condomínio tem a ver exatamente com a ideia da desconstituição da cidade
como espaço público, como lugar de todos, e uma privatização desses territórios. E que é bom que vocês saibam que a lei brasileira nacional proíbe os condomínios. Proíbe. Entretanto, eles vão saindo e vão acontecendo. As leis locais das cidades vão aprovando a existência deles. São todas inconstitucionais, né? E, no entanto, elas com a pressão empresarial de que vai gerar emprego, de que vai gerar renda, de que é o comércio, de que é isso acaba realmente fazendo com que elas sejam aprovadas e sejam ocupadas. E há iniciativas isoladas, aqui e ali, do Ministério Público, em alguns lugares. Eu posso dar o exemplo de Campinas, por exemplo, que já mandou abrir condomínios, né? Derrubar cerca, derrubar muro, aí os caras vão, fazem tudo de novo, aí o Ministério Público manda abrir, o Judiciário, né, não dá sentenças favoráveis ao próprio Ministério Público. É um campo, é uma luta muito importante em torno do espaço público. Acho que essa discussão, esse eixo da ocupação do espaço público, me parece que é um eixo muito importante. Não é um eixo qualquer, não. Ele é um eixo muito importante, porque ele é uma afirmação da existência daquilo que é comum de todos e que não está sujeito às regras do valor de mercado. Está sujeito a outras regras. As regras da existência de um grupo social, de uma sociedade e daquilo que ela precisa de comum para poder existir enquanto sociedade. Então, acho que isso é uma questão muito importante. Esses acordos da Copa, essa lei geral da Copa, contém algumas dos elementos de construção de um estado de exceção, mas não todos. Vocês têm que prestar atenção, porque cada cidade, isso na África do Sul aconteceu assim, além da lei nacional aprovada, teve leis específicas ou acordos específicos que nem passaram por lei, ou protocolos específicos da FIFA com cada uma das cidades sede, que não passam por essa lei geral e que dão mais ainda prerrogativas para a FIFA e que violam mais ainda a legislação. Então isso é um campo também muito importante para se pensar. Não está só nessa lei, embora ela seja importante. E finalmente, também a questão que acho que é a questão que está na cabeça de todo mundo, que eu não tenho uma resposta, né? Mas que acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão coletiva. Como fazer com que esses movimentos, né, consigam realmente barrar e resistir, etc. A gente sabe que cada vez que tem uma desocupação, cada vez que alguém é mandado embora, cada vez que alguma ocupação é desconstituída, dá um desânimo. Fala, bom, não vai rolar. Não vai dar. Porque também a gente sabe que não é naquele sucesso daquela ocupação específica, no fato dela permanecer ou não, que está a grande questão. A grande questão é a produção de um movimento que tem expressões diferentes aqui e ali, e que num lugar é desocupado, mas no outro lugar teve uma manifestação, e no outro lugar tem uma nova ocupação, e no outro lugar tem uma outra forma de resistência. Acho que a grande indagação, que eu não tenho resposta, é que até um determinado momento da nossa história, os partidos e as organizações, as instituições, eram capazes de fazer a liga entre esses distintos movimentos e ações e jogar isso num plano institucional, num plano decisório da mudança. Hoje, eles não fazem isso. Não fazem mais essa costura e essa mediação. Entretanto, nós ainda não encontramos uma nova forma de articulação dessas expressões.
mas porque a gente é burro ou porque a gente é incompetente. Não, porque é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. E quem tá aqui tá pensando nisso, tá tentando construir isso, tá tentando se articular, tá tentando fazer. E essas formas de expressão, como os partidos, como os sindicatos, isso aqui levaram décadas para se constituir. Então não é que nós semana que vem já vamos encontrar uma forma disso poder se articular, mas eu posso garantir a vocês que não é só a impressão da gente, que a gente vai nas ocupações, a gente tá, então a gente fica sabendo de muita coisa. Estão sim se multiplicando as expressões. Tem uma força nova, basicamente jovem, mas não exclusivamente jovem, quero defender aqui também os não jovens aqui presentes, né? Que os tiozinhos e as tiazinhas, que tem outras formas acontecendo. Acho que a única palavra que eu queria terminar essa fala falando nela, que eu acho que é o grande desafio, é como a gente consegue articular, unir, trabalhar coletivamente, sem criar o comitê central, sem criar um dono, sem criar um mandato que cuida de tudo, preservando a autonomia dos grupos, a autonomia dos indivíduos e a autonomia das redes. Mas como a gente consegue estabelecer uma frente que consiga atuar como frente, que consiga num determinado momento se mobilizar como frente episodicamente na defesa, né, das distintas situações. Eu acho que esse é o grande desafio, como construir isso de uma nova forma, né? Mas acho que esse desafio é a coisa mais legal que está acontecendo. É achar que a tarefa que a gente tem para construir pela frente é uma tarefa enorme, tão grande quanto a tarefa daqueles que construíram essa utopia do bem-estar social lá no século XX, tão grande quanto aqueles que construíram a utopia do socialismo lá no século XIX. É essa, está na nossa mão. E isso é muito legal, é um super privilégio poder viver isso e poder se colocar essas questões. Eu peço desculpas, mas tem que me mandar. Obrigada.